Todo ano a Adobe atualiza o Adobe Premiere e nessas atualizações vem uma série de novidades e também vem uma série de problemas. E a recomendação que eu deixo para a galera que quer atualizar o programa é o seguinte, olha, mesmo que você queira atualizar o programa, deixe uma versão anterior aí instalada no seu computador, seja ele Windows ou Mac, você vai conseguir produzir de boa se você tiver uma versão anterior. Por quê? A versão 2022 do Adobe Premiere, a última versão, ela já está assim na atualização final. Então, compensa você ter ela instalada aí no seu computador, se o seu computador reconhecer de boa, tá? Ah, Eric, meu computador não roda 2022. Cara, baixa 2020 ou a 2019 porque você vai conseguir editar sem ter grandes dificuldades. Eu digo isso porque eu tenho tanto no Windows quanto no Mac as duas versões instaladas, tá? Eu tenho a 2022 e eu tenho agora a 2023. E nesse vídeo eu vou mostrar alguns recursos extras que foram adicionados na versão 2023 e no que isso pode te ajudar aí no seu dia a dia com a operação dessa ferramenta. Então, já adianto logo que esse é um tutorial para atualização da galera que já edita no Adobe Premiere, e se você não edita e quer aprender, eu recomendo no card acima, eu acho que está aqui ou aqui, não sei, em algum canto dessa tela, que você vai assistir o meu mini curso Aprendendo Adobe Premiere do zero com apenas uma aula, tá? Essa aula tem 2 horas de duração e eu tenho certeza que ao término dessa aula você vai estar pronto para poder editar qualquer tipo de vídeo. E o melhor, de graça. Então, pega papel e caneta, iremos dar início aqui à apresentação do Adobe Premiere e os seus recursos mais interessantes aqui no meu canal. Então, vamos lá. Eu tô aqui com esse pequeno texto, né, de apresentação do meu vídeo e eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar esse texto aqui na horizontal e depois na vertical para poder trabalhar as propriedades dele. Agora você terá como adicionar múltiplas bordas no seu texto. Bom, esse recurso serve para quem quer dar destaque para o texto, tá? Porque além de você adicionar sombras, um background, você também pode adicionar múltiplas bordas. Aqui por padrão é a cor branco, né? Eu posso estar modificando essa cor. Vamos deixar aqui em Linear Gradient. A primeira cor é a cor superior do nosso texto. Eu vou deixar azul. Deixar esse azul aqui. E a segunda cor eu vou deixar um pouquinho puxado para esse verde aqui. Tá legal, para ficar um tom com a cor bem fria. Porém, você pode observar que aqui ó, eu tenho essa opção Outer, que é fora, e Inner, que é dentro. Se eu deixar em Inner, ele vai criar o efeito para dentro do texto. Outer, para fora do texto. E Center, ele vai equilibrar o efeito ali nas bordas do texto, como sempre foi, tá? Então, partindo desse princípio, eu vou deixar aqui o efeito de bordas para fora do texto, tu vê que ele salta aqui, né? E nesse controle aqui eu consigo alterar o tamanho desse efeito. Vamos dizer que eu quero deixar desse tamanho aqui, já tá legal. E o bacana é que agora tem esse botãozinho de mais aqui, ó, que se eu clicar nele, eu crio uma outra borda em cima da borda ou por dentro da borda. Eu vou deixar aqui em Inner, né, por dentro, vou modificar a cor para cor azul escuro. Vamos lá, deixar esse azul aqui, ó, para respeitar a paleta de cor. Vou dar um OK, porém eu vou modificar aqui, ó, o valor, vou diminuir esse valor para 1, deixar em 1, já ficou bem bacana, ficou bem estilizado. Essa foi uma das adições aqui no Adobe Premiere para essa versão 2023. Bom, vamos dizer que aqui na minha timeline eu tenho esses 3 blocos de texto, né? O primeiro bloco tem essa informação, o segundo tem essa e o terceiro tem essa. Agora na versão 2023 do programa, o que você pode fazer? Você pode alterar as propriedades dos 3 blocos de texto de uma única vez, tá? E como que eu faço isso? Basta selecionar todos os blocos de texto, posicionar a agulha na timeline para usar como referência do texto que você quer modificar. E vamos dizer que eu quero modificar aqui a cor do centro desse texto. Vamos dizer que eu quero modificar a cor vermelho. Pronto, uma vez que eu modifico a cor do primeiro segmento, vai estar válido aí para todos os outros textos
também. Um outro recurso interessante é esse daqui, ó. Eu tenho um bloco na minha timeline com vários textos dentro dele e eu gostaria de alinhar, né? Se eu for aqui no modo tradicional, alinhando um por um, eu até consigo, ó, centralizar de boa. Deixa eu dar um Ctrl Z. Mas e se eu quiser ajustar todos eles, né? Eu vou selecionar aqui com o Shift pressionado, pronto, selecionei todos os blocos e agora eu consigo alinhar todos esses textos aqui com base na seleção, tá? Aqui ele está com base na seleção, eu posso modificar com base no frame do vídeo, como se fosse um grupo. Vamos ver essa daqui, ó. Vou alinhar todas na parte de baixo, tá vendo? Eu já consigo alinhar como se fosse grupo. Se eu der um Ctrl Z e desfazer essa ação, eu vou pedir para alinhar na seleção. Vou pedir para alinhar na parte inferior. Pronto, ele já ficou ali alinhado na base. Pronto, agora eu modifico aqui para frame e centralizo todo o grupo e justifico aqui. Isso aqui ajuda bastante, né? Caso você queira organizar vários textos dentro do mesmo bloco de texto na timeline. Esse recurso pode otimizar e muito aí o teu tempo na hora de organizar. Bom, uma opção bem interessante é estar adicionando máscaras nas Shape Layers, tá? E como que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar aqui o meu texto, tá selecionado. E aqui, ó, se eu habilitar a janela de Essential Graphics, você vai ver que com o texto selecionado, eu vou adicionar aqui, ó, com a ferramenta Rectangle Tool, um retângulo, né? E esse retângulo tá ali, ó, acima do meu texto, porém dentro do bloco do texto aqui, ó, na minha timeline. Isso é importante. Nessa parte inferior aqui da janela de Essential Graphics, eu tenho essa opção, ó, mascarar com a forma. Então, eu vou clicar em mascarar com a forma e vou pedir para mascarar somente o preenchimento. Quando eu habilito essa opção, eu crio uma máscara nesse espaço do meu texto. Então, todos os elementos que estiverem fora desse espaço aqui, dentro desse bloco do texto, não estarão visíveis. Quer ver uma prova? Eu vou selecionar aqui o meu texto e na medida que eu baixar aqui o texto, ó, ele desaparece. Isso aqui é bacana caso você queira aí criar uma animação simples de introdução, tá? Fica bem legal e fica bem dinâmico. Eu utilizo esse efeito nas legendas de apresentação do nome ou do local onde se passa o vídeo e funciona, tá? Eu vou expandir aqui a minha timeline, aumentei o tempo dela, vou clicar aqui no começo do meu vídeo e na janelinha de Effect Controls, expandir aqui as propriedades do meu texto e vou definir a posição final, né? Aqui, vou levar essa aqui frame um pouco mais para frente, a posição inicial vou modificar para essa daqui. Olha como vai ficar agora a nossa animação. Ficou bem legal, né? Porém ficou muito rápido. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ficou legal, ficou interessante. E é dessa forma que eu consigo utilizar esse recurso aqui no Adobe Premiere. Se tem uma coisa que eu não recomendo a galera estar utilizando são as templates em MoGraphics que a gente encontra aqui, ó, nessa aba de browser da janela de Essential Graphics, tá? Aqui no meu Adobe Premiere eu tenho várias instaladas, né, de forma nativa, porém, na medida que eu adiciono essas MoGraphics aqui, ó, na minha timeline, elas precisam carregar e sempre demora, tá? Mas na atualização do Adobe Premiere 2023, eles dizem o seguinte, ó, otimizamos os recursos e a usabilidade desse tipo de template dentro do Adobe Premiere, porque na verdade o Adobe Premiere ele não foi projetado para trabalhar com animações assim, tá? Porém, ao adicionar aqui, ó, na minha timeline, eu ainda noto uma dificuldade, um arrasto muito grande aqui nos elementos, coisa que eu não recomendo por enquanto você está utilizando as MoGraphics mais elaboradas aqui da nossa janela de Essential Graphics. Inicialmente, essas são as principais mudanças. Tivemos alguns recursos que foram extraídos, né? Se eu clicar aqui em arquivo e novo, eu não tenho mais a opção de Legacy Title. O que é a Legacy Title? É a forma antiga que a gente utilizava para criar textos dentro do Adobe Premiere e agora não está mais disponível aqui. Coisa que eu deixo aqui bem clara para você. Olha, se você puder atualizar, teu computador rodou, beleza, show de bola, parabéns para você.
mas mantenha a versão anterior do programa instalada aí para você não ter problema. Bom, se você gostou desse vídeo, já deixa a sua curtida, comenta aqui embaixo o que você achou. Se ficou qualquer dúvida em relação a esse conteúdo e você quer agregar, comenta também, dá um pulo lá no meu Instagram, que eu terei o maior prazer em poder te ajudar. Então, desde já agradeço a sua presença, a sua curtida, a sua inscrição. Falta pouco para o Eric bater 100 mil inscritos e eu sou muito grato a cada um de vocês, a cada um que curte, compartilha, comenta e faz com que a mensagem chegue a mais e mais pessoas mundo afora. Te vejo no próximo vídeo e não se esqueça, hein? Se for atualizar o Adobe Premiere, mantenha a versão anterior aí para não ter problema.